Amém ou não amém? Que bênção, bom reunirmos-nos para adorar ao Senhor nosso Deus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 46 até o último versículo deste capítulo. Marcos 10, acesse aí no seu celular, ou abra a sua Bíblia e vamos juntos ler. Diz assim, na versão que tenho aqui: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de chegarmos às horas deste dia. Obrigado a Deus pela bênção do Senhor que repousa sobre cada um de nós. Agora, Senhor, cobre-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Enche a nossa mente e o nosso coração da presença do Senhor. Que o Espírito do Senhor se apodere de cada um de nós em manifestação, trazendo incentivo, trazendo desafios, mas principalmente trazendo manifestação clara do Senhor em consolo a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele esteve em Jericó pelo menos 3 vezes. Era provavelmente a região próxima à casa dos pais de Jesus. E Jesus vai entrar naquela cidade. Ali, nesta Jericó, havia pelo menos 2 Jericós, mas nesta Jericó, Jesus ele vai realizar o milagre, vai trazer salvação, vai trazer transformação a algumas famílias. Mas desta vez Jesus está ali na cidade, na entrada de Jericó, ou saída, dependendo da referência. Quando Jesus está entrando, há ali um cego que vai ter a sua vida transformada, porque perdeu a visão. O texto diz que ele diz a Jesus: eu quero ver de novo. Ou seja, ele perdeu, não era de nascença, ele perdeu a visão e a vida dele mudou por causa disso. Eu creio que a vida de cada um de nós também mudaria se perdêssemos a visão. Então eu gostaria que você nessa noite pensasse sobre o tema: o que eu posso ter na presença de Jesus. Vou repetir: o que eu posso ter na presença de Jesus. Então vamos pensar juntos. Ele perdeu a visão, ele está mendigando, restou-lhe a mendicância e ele não tem outro horizonte, provavelmente rejeitado pela sociedade por ser um mendigo, deixa de desfrutar de alguns privilégios, de deslocamento, de reuniões e até talvez de constituir família ou de perder a família que possuía. E ele está sentado à beira do caminho. Qual a primeira coisa que nós podemos ter com Jesus? Receber do Senhor Jesus.
A primeira coisa que nós podemos receber do Senhor Jesus é a atenção. Pare e analise. Um homem mendigando. Se fosse você que estivesse passando e fosse interpelado por um mendigo, provavelmente você iria se esquivar e não lhe daria provavelmente muita atenção. Jesus está passando e esse mendigo acredita que pode receber a atenção de Jesus. Então a primeira coisa que nós podemos receber do Senhor Jesus é atenção. E Ele vai nos dar a atenção no momento mais difícil da nossa vida. No momento em que nós estamos abandonados. No momento em que nós sentimos medo. No momento em que nós não temos força ou qualquer perspectiva de futuro. Precisamos aprender a contar com a atenção de Jesus. Jesus então está passando. E ele acredita que Jesus pode dar atenção a ele. E pode dar atenção a você também. E ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele quer é atenção. Todos nós precisamos que alguém nos dê atenção. Todos nós, onde quer que nós estejamos, nós queremos que alguém nos dê atenção. Ele precisava que Jesus desse atenção a ele. E Jesus parou. Enquanto Jesus está se deslocando e ele está clamando, primeiro os apóstolos se aproximam e dizem a ele: para de gritar o nome de Jesus, pare de clamar, porque ele não vai te atender. Ele está cercado, rodeado por uma multidão, e pessoas que estão esperando também alcançar alguma coisa de Jesus, e ele não vai parar para te atender. Quando isso acontece, pode ser que você perca a esperança de receber alguma coisa de Jesus. No dia em que você enfrentar dificuldade, sirva ao Senhor, ainda com mais eficácia, ainda com mais determinação, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Ele queria atenção, e ele então decidiu que não iria desistir. E ele insistiu, diz o texto, que então, quando disseram para ele desistir, sabe o que foi que ele fez? Ele gritava ainda mais alto, ele era ainda mais determinado. Quando lhe colocaram obstáculos, ele se manifestou ainda com mais eloquência, com mais determinação. Se a vida colocar obstáculos para você, seja onde for, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, seja onde for, seja ainda mais determinado naquilo que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque Jesus parou. Ele queria atenção. Não importava a dificuldade que ele estava enfrentando. E ele gritava ainda mais alto e Jesus parou. A segunda coisa que você pode receber no momento de dificuldade, receber do Senhor Jesus, além da atenção, é você receber a voz do Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus parou, dissesse que deveriam trazê-lo. Ele soltou de si a sua capa, foi até onde Jesus estava. Jesus, olhando para ele, perguntou: que queres que eu te faça? Você já imaginou Jesus perguntando a você o que você quer que ele faça a você? Muitas pessoas talvez diriam: Senhor Jesus, eu quero ficar rico. Senhor Jesus, eu quero ser famoso. Senhor Jesus, algumas pessoas certamente pensariam em alguma coisa material, mas não havia dinheiro que pudesse comprar a visão que aquele homem havia perdido. Se tiver dificuldade, é só fechar os seus olhos e tentar andar dentro de casa com os olhos fechados, andar pelas ruas da cidade onde você mora com os olhos fechados, e você vai perceber claramente qual era a dificuldade daquele cego Bartimeu. Ele não conseguia agora viver a vida que viveu anteriormente, porque perdeu a visão. Certamente você perderia o seu emprego, você perderia talvez a família, você perderia todos os relacionamentos que você tem ao perder a visão. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus parou e fez a pergunta a ele: que queres que eu te faça? Então a primeira coisa que a gente pode conseguir de Jesus é atenção. Nós podemos conseguir atenção
Quando você ora, você consegue alcançar, receber do Senhor Jesus a atenção que você está precisando. E ele estava enfrentando muita dificuldade, e ele poderia ter desistido, mas ele entendeu que o Senhor Jesus, além de nos dar atenção, ele pode falar com cada um de nós. Você já ouviu alguma vez a voz de Deus? Alguma vez Deus falou o seu coração? Alguma vez o Espírito Santo de Deus constrangeu o seu coração? Ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Quando você está nas mãos do Senhor Jesus, não importa a adversidade, você tem esperança de que dias melhores virão. Conta que numa conferência em Hamilton, no Canadá, 4 anos depois que o navio Titanic afundou, um jovem foi convidado para dar um testemunho naquela conferência para jovens. Ele se levantou no ginásio para dar o seu testemunho. Veio até a frente ao microfone, havia uma multidão, e ele disse o seguinte: eu sou o último convertido pela evangelização de John Harper. John Harper era um grande evangelista escocês, e ele estava no Titanic no dia em que o Titanic afundou. E ele morreu, quando o Titanic afundou, morreu o evangelista escocês John Harper. E aquele jovem disse: eu sou o último convertido de John Harper. E fez um silêncio enorme no ginásio. E aí o jovem disse: eu flutuava sobre uma tábua, e a onda trouxe um homem para perto de mim, e ele olhou para mim naquela escuridão e me disse: você já está salvo? Já entregou a vida a Jesus? E eu disse: não, eu ainda não fiz isso. E uma onda o levou para longe. Poucos instantes depois, outra onda o trouxe para perto de mim, e ele disse: você já está salvo? E eu respondi: não. Então crê no Senhor Jesus e serás salvo. E ele foi levado para longe, afundou e morreu. E quando aquilo aconteceu, disse o jovem Hamilton, no Canadá, naquele momento, flutuando sobre aquela tábua, eu fiz a oração da minha vida e eu disse: Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ter a mesma convicção que aquele homem. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Poucos instantes depois, fomos recolhidos por um navio. E ele disse: e eu sou o último convertido do evangelista escocês John Harper. Não importa a dificuldade, Deus quer falar ao seu coração. E muitas vezes você só consegue ouvir a voz de Deus no meio, quando o seu barco está afundando, o seu navio está afundando, a sua vida está em dificuldade, no meio da pandemia, enfrentando muitos problemas. É o único momento em que você consegue ouvir a voz de Deus. Que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu, no meio daquele silêncio que a multidão fez, ele disse: Senhor, eu quero ver de novo. É só isso que eu quero. Eu quero ver de novo. E Jesus disse a ele: que seja feita a sua vontade. Ele conseguiu atenção. Ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. E em terceiro lugar, ele conseguiu a salvação. Você também pode. Jesus está atento às suas orações. Jesus está pronto para falar ao seu coração. Quantas pessoas choram à noite quando vão dormir? Quantas pessoas precisam de sedativos para dormir porque não conseguem dormir a noite inteira? Jesus quer falar ao seu coração e Ele quer te dar salvação. Ore a Ele, coloque a sua vida nas mãos de Jesus e sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar atenção, Ele vai falar ao seu coração e Ele vai salvar você. Você quer entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso agora, onde quer que você esteja. Coloque a sua vida nas mãos
de Jesus. Quer fazer isto? Deixa eu orar por você. Aí onde você está, deixa eu orar por você neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te entrego a minha vida do jeito que ela está. Jesus, eu preciso da sua atenção. Jesus, eu quero ouvir a sua voz no meu coração. E Jesus, eu quero ser salvo. Muda, Jesus, a minha vida. Por isso eu quero entregá-la nas mãos do Senhor, para o Senhor mudar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua decisão, que Deus abençoe você na sua casa.